Ele chegava como se fosse um enfermeiro para mim, mas chegava com a máscara e ele tinha uma face de um chinês. Todos os lugares que eu fui, com exceção do céu, do lugar que eu fui, que eu creio que foi uma dimensão celestial, a China estava envolvida. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Se você acredita em milagres e que Deus age no sobrenatural, ficará impactado com o nosso vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando as notificações. O pastor Bartolomeu Silva, da igreja Alvo Church, teve uma experiência de quase morte quando estava entubado na UTI de um hospital após contrair essa enfermidade mundial. Ele relatou tudo o que viu e também afirmou ter falado com Jesus. Mas o que chamou a atenção no seu relato foi onde ele diz que viu seus órgãos no mercado negro da China. E conta detalhes desse momento que viveu enquanto estava arrebatado e entregou uma forte mensagem de Deus para a sua igreja. Confira esse forte relato de tudo que o pastor Bartolomeu viveu nessa experiência de arrebatamento que teve no leito do hospital. Assista esse vídeo até o final e com certeza você vai se surpreender. Eu fiquei 29 dias entubado, bispo. Então eu tive muita experiência. 29 dias entubado. 29 dias entubado. Uau, uau, uau. Nesses 29 dias foram 22 dias com tubo e depois eu fiquei com a tráqueo. Ainda tem a cicatriz aqui da tráqueo. Dá pra fechar ali nele? Dá pra fechar ali nele, câmera? Porque essa é a marca da tráqueo que eu fiquei usando. Tenta mostrar a tráqueo bem de pertinho, câmera, por favor. Consegue ver? Uau. E Uau, uau. durante esse tempo eu não senti nada. Eu estava literalmente pelas máquinas, né? Quantos dias foram totais de internação? Só foram 58 dias. 58 dias e 29 dias entubado. Entubado, sem nenhuma consciência. Durante esses 29 dias, eu não tive... eu estava completamente desligado desse mundo aqui. Quando eu voltei, eu fiquei com uma aversão muito grande do celular, toda essa parte tecnológica da internet. Eu voltei com uma aversão muito grande, porque eu tive algumas experiências que o Senhor me mostrou do poder devastador que a internet tem causado nos lares, nas famílias, da promiscuidade no mundo. E eu voltei com uma aversão e voltei com outra mentalidade, usando com muita cautela. Já tinha cautela, mas voltei com muito mais cuidado. E no caso, quantos dias você ficou na UTI antes de ser entubado? Eu fiquei 2 dias. Uhum. Fiquei 2 dias. Eu entrei no dia 21, no dia 23 eu fui entubado. Aliás, um dia depois do meu aniversário. Um dia depois do seu aniversário, uau. Eu fui entubado, um domingo à tarde. Você sentiu que falta de ar e não conseguia respirar? Eu estava no oxigênio, mas já não era suficiente. Eu comecei a sentir muita dificuldade de respirar, mas eu acredito que Deus tinha um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, toda essa experiência que eu vivi, ela trouxe algo importante para a minha vida. Houve um antes e um depois. Então, eu voltei, depois desse tempo, amando mais o céu, tendo menos medo da morte, da doença, e amando menos esse mundo. A maca, ela começou, no meu subconsciente, se mover. E eu começava a ver ela como se fosse um carro. E eu estava sentado em um colo e eu achava que era o colo da minha esposa. Eu só lembro que ele falou: olha, você vai ser entubado, a gente vai aplicar Ele quem? O médico. O médico, ok. E aí eu dormi, eu não vi mais nada. Eu dormi, pela anestesia, com 92 quilos e acordei com 73. Meu Deus. Eu perdi 19 quilos nesses 29 dias. Uau, uau. Peguei 3 bactérias, muito resistentes, as mais fortes que o hospital conhecia. Tomei os medicamentos, os antibióticos mais fortes que havia no hospital. Chegou um momento que os médicos não sabiam mais o que fazer. Eles ligaram para minha família e disseram: olha, tudo
que nós poderíamos fazer, nós fizemos. Agora é só esperar. Na verdade, a sensação que eu tive é que houve um leilão pela minha vida. E aí eu vi o mundo espiritual aberto. Eu vi os espíritos, eu vi demônios se aproximar de mim. Eu vi todo um trabalho. Eu via os espíritos malignos trabalhando arduamente, um trabalho de pagar preço, de sacrifício. Detalhe, não era nível de alma. Eu tinha uma convicção que a minha alma estava livre, mas ele queria abortar o meu propósito de vida, a minha vida terrena. Mas aí eu via, era muito claro, era muito apalpável, né, a experiência que eu estava vivendo, e eu via os demônios me cercando e um trabalho muito forte, e havia muitas oferendas, muitos sacrifícios sendo feitos, e com sangue. Eu não posso dizer que era com sangue humano, mas o que eu dava para entender é que até sangue humano era derramado para que eu fosse considerado digno de morte. E por 3 vezes eu tive a mesma experiência de um demônio chegar para mim e dizer: você foi considerado digno de morte. E aí eu começava a morrer. E dentro desse momento de aflição que era apavorador, enfrentar aquela situação tão clara, tão visível, tão apalpável no mundo espiritual, eu vi a mesma voz dizer todas as vezes: ele não pode morrer, porque um povo sacrificou, um povo pagou um preço mais alto pela vida dele. Por Uau, isso, você ouvia essa voz? 3 vezes eu vi Você a tem mesma. ideia de quem falou isso para você? Eu não tenho, bispo. Eu não sei se foi o próprio Deus ou se foi um anjo, mas a voz era muito forte e a voz dizia, ele não falava comigo. A voz se referia ao demônio que estava tentando tirar a minha vida. Eu vivi coisas indescritíveis. Entre muitas coisas, o Senhor me levou para conhecer alguns lugares incríveis que eu não consigo até agora descrever. Mas essa hora que você sai, você ouve alguma coisa? Alguém conversa com você, fala, Senhor, vamos passear, alguma coisa isso. assim? Vamos, a voz que eu ouvi era só essa, vamos. Quando eu ouvi essa voz dizer vamos, eu senti que eu entrei numa dimensão muito diferente e que tinha um movimento. E esse movimento era muito rápido e eu teria que passar por ele. E o Senhor falava para mim, eu tinha convicção que era o Senhor. Falava para mim, essa Era não tipo, você fez um redemoinho? é Era redemoinho, tipo um redemoinho? redemoinho, mas muito, Uau. muito amplo. Então, aquela experiência Já era muito forte. era muito forte e eu não tinha nenhum pensamento secundário de alguma coisa que ficou para trás. Eu só Não queria lembrava estar de ali. família, filho, neto, Não, nada. absolutamente. E lá ele falava para mim, mentaliza e verbaliza. E eu mentalizava algumas coisas, imaginava algumas coisas, Ele falava para você criar, mentalizando e verbalizando. verbalizando. Uau. Quando eu falava que... Uma 4ª dimensão total, né? eu lembro que eu criei algumas árvores diferentes, eu imaginava algo diferente, né? Eu lembro de uma árvore que eu pensei, verbalizei, e ela nasceu na minha frente. E ela deu uns frutos assim, maravilhosos, era uma coisa incrível. É como se fosse uma maçã do tamanho de um melão, por exemplo, coisa mais linda. Mas eu não tinha um nome para ela. E as coisas começavam a acontecer assim. E algumas coisas que eu tocava também, ela tomava forma e depois se formava em um ser e saía voando. E ele falava, tudo que você tocar através de mim, toma uma proporção de vida. A visão que eu tive é que eu estava, depois dessa maca, que eu andei com o Senhor, eu vivi muitas coisas, ele me fez entrar em um trem. Trem mesmo? Nossos trens? Era a visão que eu tinha de um trem, e esse trem, ele fazia uma volta no planeta Terra, e eu passava em todos os continentes. Uau. E nos continentes eu passava por nações. Eu ouvia, eu falava e eu entendia na língua de todas as nações. Uau. E ele também me fez ver com o olhar dele. Era como se eu estivesse olhando com o olhar de Deus, sentindo a dor do coração de Deus sobre a prostituição, a promiscuidade sexual dos povos, das nações. E era devastador ver toda a devassidão, toda a destruição promíscua das nações. O Brasil liberava nessa área da promiscuidade. Eu entrei como se
quando eu não conheci o Senhor, eu frequentei alguns eventos de carnaval, essas coisas, e aquela intensidade de muita gente, aquele aglomerado de pessoas, com a promiscuidade, com a destruição muito grande. Ele me fez viver algumas coisas muito claras, inclusive na maca, mas eu via em parte, era muito clara, em parte, e eu via muitas moças lindas se vendendo por coisas irrelevantes. E era como se ele estivesse comprando, eles compravam algumas coisas e essas coisas ele permitia, através da internet, terem prazeres sexuais com as meninas online. Compravam tudo através da internet. Tudo através da internet. Tinha algum voucher, alguma coisa? Pagava, ia, Pagava levava? isso, pagava, e eles tinham empresas que trabalhavam com isso. Meu Deus. Vendendo algumas coisas, e eles sentiam prazer através da ficção da internet. A voz mostrava para mim a destruição. Eu lembro que eu descia da maca, eu estava muito na maca, eu descia em um país que eu falava na linguagem dele, e tinha um casal brigando, eu lembro disso na visão, e tinha uma criança no meio, e eu descia da maca para tentar conciliar o casamento deles e pregar Jesus para ele. Eu gerava uma reconciliação conjugal dentro desse ambiente de promiscuidade em outra nação. Eu estava em uma festa religiosa, fui levado a uma festa religiosa, e lá tinha um monumento, né, de um padroeiro daquela cidade, era enorme, e eu era levado para que eu fosse sacrificado naquela festa. Tá. Eu via os espíritos no ritual, um ritual de magia negra, como a gente chamava isso quando a gente frequentou algumas coisas. E esses espíritos trabalhavam arduamente para que eles pudessem reclamar a minha vida. E na primeira experiência, eu fui levado, e ele foi considerado digno de morte. Eu fui levado para um ambiente, e lá tinha eu fui colocado dentro de vamos chamar de tanque de água, como se fosse ácido. E eu começava a morrer respirando aquilo terrível. E interessante que naquele ambiente a proposta era para que eu morresse, para que os meus órgãos fossem levados para o mercado negro da China. Ele chegava como se fosse um enfermeiro para mim, mas chegava com a máscara, e ele tinha uma face de um chinês. Todos os lugares que eu fui, com exceção do céu, do lugar que eu fui, que eu creio que foi uma dimensão celestial, a China estava envolvida. Todos os dias a face da morte vinha, ela me encarava. E ela estava de máscara. De máscara, em silêncio. E no primeiro momento eu senti um pavor exacerbado, um medo que me consumiu. E aí eu comecei espiritualmente orando. Eu começava a orar e eu tinha medo porque eu não me sentia só. Talvez uma amostra grata do que Jesus passou no Getsemane. Aí a voz voltou, e na hora que a morte chegou, disse: esse demônio chegou para mim com a face da morte, e ele disse: você foi considerado digno de morte. E eu começava, e aí ia chegar a hora da minha execução. Aí eu ouvi mais uma vez a voz dizer, não via, eu ouvia, não vi ninguém, mas a voz dizia: ele não pode morrer, porque um povo pagou um preço mais alto pela vida dele. E aí eu era absolvido daquele ambiente de morte. Eu pedi para Deus, eu falava: Deus, eu só poderia encarar a morte se eu morresse. Eu falava: Senhor, então me mata, eu quero encarar a morte de frente. E aí eu morria nessa experiência. Vamos contar como um sonho. E eu ficava olhando para a cara de um chinês de máscara por 8 dias no sonho. E aí o Senhor, eu sabia que era o sonho. Quer dizer, no arrebatamento você tinha um sonho, é isso? Eu tinha um sonho. E aí eu ficava 8 dias morto. Eu ficava olhando a cara daquele chinês de máscara, com aqueles olhos puxados, e ele assim, sisudo, olhando para mim. E por 8 dias no sonho eu fiquei encarando ele com raiva, com ódio. E aí Deus falava para mim: a morte não vai mudar, quem precisa mudar é você. Eu tive uma experiência muito diferente de todas as outras com a equipe que cuidou de mim. Você teve, não? Você não ouviu, você Não, teve. eu tive. Não foi ninguém no seu quarto, Não, você. eu tive uma experiência na UTI que eu estava, em uma noite, chegou uma moça negra, muito bonita. Ela se apresentou como uma enfermeira, mas ela não trouxe nenhum aparato de enfermeira, não fez nada. Ela chegou na UTI que eu estava, não é minha.
que eu estava, essa moça chegou se caracterizando como se fosse enfermeira, mas por quê? Porque eu conhecia todas as equipes. E você não havia visto ela ainda? Nunca vi nem antes e nem depois daquele episódio. Uau. Era noite, estava tudo vazio e essa negra, muito bonita, ela se aproximou, botou a mão no meu braço, diferente, ela meio que acariciou meu braço e disse, boa noite, não mencionou meu nome. Aí eu falei, boa noite, e eu fiquei em silêncio, e ela não quebrou o silêncio, ficou ali e não fez nenhum procedimento do que as demais enfermeiras sempre fizeram quando iam na UTI que eu estava. Eu perguntei, quem é você? Ela não respondeu. Aí eu perguntei, você é uma missionária? Você sentiu... Por que você perguntou isso? Porque ela chegou com uma doçura Mas você sentiu... diferente. Mas você sentia que isso era o contrário. Era o contrário de tudo que eu tinha vivido e experimentado. Você crê que essa enfermeira foi para te matar? Eu não posso declarar isso, mas a sensação foi muito negativa, muito ruim. E aí... Uma enfermeira com uma sensação totalmente negativa. Negativa. Trouxe uma ambiência negativa, espiritual. E aí ela saiu nesse silêncio. Eu falei, você é uma missionária? Ela deu a volta na maca, na cama, no leito. E ela foi para um ponto que eu não podia ver ela, na minha cabeça. E durou ali uns 30 segundos para mais. Lá ela falou para mim assim, todo mundo tem sua religião. Aí eu falei, mas eu não tenho religião. Eu tenho um Cristo poderoso. Eu comecei a falar para ela. E eu não vi ela sair. Ela não fez nenhum procedimento comigo naquela noite. E eu não vi ela ir embora e nunca mais voltou. Mas nunca houve antes nem depois uma visita dela. E ela não esteve em nenhum momento durante aquele turno dos enfermeiros, né, aquele turno, que era o turno da noite. Ela não passou em nenhum momento mais, porque eu estava na UTI, que dava a visão para tudo que estava acontecendo. Estava na UTI, praticamente central, bem onde estavam as enfermeiras, todas ali. Eu via todas do Senhor. Já sinto o cheiro da mesa posta. Já sinto o relinchar dos garanhões do Senhor. Os cavaleiros do Apocalipse, aqueles que irão receber ordem para nos buscar. Porque aquele que vem virá e não tardará. Então eu creio que uma igreja saudável não só espera, mas esperanceia, com o coração queimando por esse dia, como se não houvesse nada mais importante aqui. Se alguém se diz noiva do Cordeiro e não deseja a volta do Senhor, não deseja o dia do casamento, as bodas do Cordeiro, não é noiva, não o ama e não tem o Espírito Santo. Porque a noiva diz vem. O Espírito que tabernaculou na noiva diz vem. E quem ama diz vem. O Espírito Ora vem. dizem. O testemunho completo do pastor Bartolomeu Silva você pode ver no canal do Rafael Querido Oficial, no link que deixamos aqui na descrição desse vídeo. E você, acredita que Deus pode fazer coisas sobrenaturais como essa? Deixe seu comentário, pois sua opinião é muito importante para nós. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.